Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Essa é a nova série Quando Jesus Morreu, na minha interpretação, da interpretação dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Judeus Messiânicos e também das Testemunhas de Jeová. Eu dividi essa série em duas partes. A primeira parte é sobre o ano que Jesus morreu e a segunda parte é sobre o dia que Jesus morreu. Eu já gravei a minha interpretação sobre o ano da Adventista do Sétimo Dia e dos Judeus Messiânicos e nós estamos finalizando agora nesse vídeo a visão das Testemunhas de Jeová. Esse é o quarto vídeo que eu falo sobre o Testemunho de Jeová. Se você não assistiu os outros, eu sugiro que você assista em sequência para você saber tudo que rolou até chegar aqui, porque os vídeos estão amarrados entre si. Essa interpretação é a mais forte, o argumento que eu já vi sobre o ano da morte de Jesus, tá? É o quarto vídeo que fala sobre o 15º ano de Tibério César. Está pronto para conhecer o argumento que coloca à prova todas as interpretações que foi apresentado até aqui? Então, vamos nessa! A base do argumento é Lucas 3:1, aonde data o 15º ano de Tibério César como o início do ministério de João Batista. Se João Batista que batizou Jesus, então Jesus só pode ter sido batizado no 15º ano de Tibério César ou depois, jamais antes. Vamos ao texto. Aqui em Lucas 3:1 e 2 diz o seguinte, aqui no ano 15 de Tibério César, aí nós completamos aqui, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aí que começa todo o problema. O importante é você entender qual é o problema. Então eu vou detalhar aqui. Todo mundo defende que a morte de Herodes foi em -4. Então Jesus, ele tem que ter nascido antes de -4 ou no mesmo ano -4. -4 é o máximo, né? Porque ele nasce antes da morte de Herodes. Então, se ele nasceu no -4, que é o limite, então Jesus ele se batiza no ano 25 ou 26, tá? Porque ele tem que ter 30 anos no evento do seu batismo. Agora, se você levar em consideração que Tibério César, ele assume o reinado no 14 da nossa era, o 15º ano do seu reinado vai ser no ano 28 ou 29. Se João Batista inicia o seu ministério 28 ou 29, então afinal, quando Jesus se batizou? No ano 25, 26 ou ano 28 ou 29? Entenderam aí o problema? Falei para vocês que o argumento das Testemunhas de Jeová é muito forte. Então, aqui eu fiz uma ilustração para deixar isso mais claro para vocês. Ó, então vamos lá. Augusto morre no ano 14 da nossa era, assim, Tibério César assume ou no ano 14 mesmo, ou no ano 15, isso é o máximo. Então, se ele assumiu no ano 14, o 15º ano do seu império foi no ano 28. Se ele assumiu no ano 15, então o 15º ano do seu império foi no ano 29. Dessa forma, Jesus ele só pode ter se batizado ou no ano 28 ou no ano 29. Então nós consideramos aqui o ano 28 como o seu batismo. E ele tinha que ter quase 30 anos. Então ficou aqui, ó. Ano 28 ele com 30. Ano 27 ele com 29. E assim vai indo. Aí nós determinamos aqui o primeiro ano da vida de Jesus, que foi em -2. Então essa é a defesa dos TJ e que desmantela totalmente todas as outras argumentações que a gente já mostrou até aqui. Então ficou assim, eu disse que Jesus nasceu ou no ano -4 ou antes. Os adventistas dizem que foi ou no -3 ou no -4. E os judeus messiânicos dizem que Jesus morre no ano 30, então não tem como eles ter sido batizados no ano 28 ou 29, porque senão Jesus não passaria as 3 Páscoas, pelo menos que está escrito no Evangelho de João depois do seu batismo, então também não vai bater. Aí aqui a morte de Herodes, se você definir que foi no -4, então Jesus tem que ter nascido -4 ou antes. Se você defender que o 15º ano do Tibério César foi no ano 28 ou 29, Jesus tem que nascer no -2. Então não dá para defender as duas posições e falar que está correta. Uma tem que estar errada, uma tem que ser entendida de outra forma. O problema é esse. Agora, qual foi a solução que as Testemunhas de Jeová deram? Simples. Nós estamos diante de profecia à prova. Então, eles avaliam qual é a opção que vai se encaixar melhor com a interpretação da profecia e aí simplesmente aceita essa e a outra se descarta e muda, altera a outra. Simplesmente assim. Então, o que eles fizeram? Eles aceitaram a data de Tibério César e mudou a morte de Herodes para -1 antes de Cristo ou -1 depois de Cristo.
Apesar de eu já ter mostrado isso, mas a base que eles utilizam é esse aqui, ó. O site JW, Jesus Cristo, Estudo Perspicaz das Escrituras, mostra aqui, ó. Seu nascimento em relação à morte de Herodes. Embora a data da morte de Herodes esteja sujeita a debates, existe considerável evidência que aponta para o ano 1 a.C. E a evidência aí, na verdade, a profecia prova, né? Então, a profecia para bater tem que estar nessa data, então eu escolhi dessa data, mas eu vou aprofundar um pouco mais aí e vou mostrar que esse problema é um problema conhecido, tá? E que não importa se a pessoa é estudiosa ou não, ela se depara com esse problema, elas acabam ignorando também. Vamos ver alguns exemplos. Então, eu vou mostrar aqui de forma bem rápida algumas bíblias que comentam sobre o assunto, e aí se vocês quiserem paralisa e vocês dão uma olhada no contexto, tá? Então, nós estamos aqui com a Bíblia em ordem cronológica, eu estou falando aqui de Lucas 3, o 15º ano de Tibério César, e aqui está falando aqui, ó, que o aparecimento de João Batista foi no ano 25 depois de Cristo, mas eles também sustentam que o Tibério César, a contagem inicia em 19 de agosto de 14, simplesmente não bate nada com nada, né? Então é muito estranho essa proposta. Aqui na Bíblia Shed, eles também aceitam que Jesus nasceu em -6, ou seja, eles estão aceitando que Herodes morreu em -4. Só que eles também querem sustentar que a contagem de Tibério César é 14 a 37, tá? E, pelo incrível que pareça, eles também sustentam que o batismo de Jesus foi o ano 26. E, para você ver como eu não estou errado na minha proposta, Lucas 3:1, olha aqui que eles colocam no rodapé. Tibério César refere-se ao ano 26 ou 27. Como que pode o 15º ano ser em 26 e 27, sendo que ele coloca que o primeiro é no ano 14? Então eles estão afirmando e negando ao mesmo tempo, tá? Aqui já vai diretamente na linha dos TJ, né? Ele fala que Augusto César morreu em 14, Tibério assumiu em 14 também, e foi 28 e 29. Essa outra aqui é um comentário espanhol que ele coloca também que foi no ano 28 e 29, com base na contagem da fundação de Roma. Aqui é um comentário judaico, esse daqui é bem interessante também, que ele coloca 28 e 29. No entanto, ele também sustenta que Herodes morreu no ano 4 a.C. Nesse outro aqui, né, ele também sustenta que é 28 e 29, mas ele coloca aqui que pode ser também 27 e 28. Então, ele coloca também 2 anos aí, 4 anos, na verdade, de possibilidades. Aqui, ó, esse daqui já vai direto também na linha das Testemunhas de Jeová, ó, o 15º ano do imperador Tibério foi 28 e 29 DC. A Bíblia de Jerusalém segue também a mesma linha, né, falando que foi 28 e 29, só que ele também sustenta que Jesus nasceu aqui em volta de -7 e -6 aí, nega e afirma ao mesmo tempo também. E para terminar aqui, vamos pegar essa outra, segue a mesma linha das Testemunhas de Jeová e coloca aqui o 15º ano de Tibério César como 28 e 29. Pra você ver como não é uma coisa muito simples, é algo bem complexo e que os especialistas também não estão em acordo um com o outro. Quando as Testemunhas de Jeová mudou a morte de Herodes para -4 para -1, resolveu o problema? Não. E nesse vídeo que você está vendo aqui, né, eu ia comentar sobre esse assunto, mas eu preferi fazer em outro vídeo. Veja aí quando eu comentei sobre o assunto. Então vamos lá. Aqui no site do JW, no texto aqui de Jesus Cristo, que está no Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, diz o seguinte, ó: o seu nascimento em relação com a morte de Herodes. Embora a data da morte de Herodes esteja sujeita a debates, existe considerável evidência que aponta para o ano 1. Aí, qual que é a base que eles utilizam? Cronologia de eclipse lunar. Agora, ele fala aqui de diversas outras coisas que, na realidade, depois eu vou aprofundar um pouco mais, que esses acontecimentos que ele cita aqui, na verdade, vai dificultar o entendimento da própria proposta e não ajudar, tá? E depois eu vou colocar isso daí um pouco mais claro. Agora nós vamos esclarecer esse ponto, mas primeiro eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e você compartilhar com seus amigos esse vídeo e também dar o joinha, porque deu muito trabalho fazer essa parte do vídeo. Eu fiz primeiros vídeos fazendo uma análise do ano inclusive da idade de Jesus. Só que agora eu vou contar dia a dia das possibilidades da vida de Jesus, tá?
Então eu vou pegar e fazer contagem de dias. Aqui nós contamos o ano inteiro sem fração. E agora nós vamos fazer aqui um calendário mesmo, contando dia a dia. E deu muito trabalho fazer, então não te custa nada. Então dê um joinha, ajude o canal, divulgue o canal. E aqui você vai agora obter uma informação que você não encontra em lugar nenhum. Nós vamos, a partir desse momento, partir da ideia de que a proposta das testemunhas de Jeová, que Herodes morreu em menos 1, está correta. Então Jesus, ele nasceu no mês de Etanim, como está escrito aqui na publicação oficial, e o mês de Etanim é o 7º mês. Então Jesus nasceu no 7º mês. Vamos ver como é que fica isso no calendário. Então aqui está o calendário, como é que foi no 7º mês, né, do calendário no menos 2, tá? O ano judaico é de 3.760. Esse é um ano bissexto, ano de 385 dias, tá? Aqui, eu vou explicar rapidinho aqui como que funciona assim esse calendário. Aqui na parte rosa é a contagem da forma que eu defendo, tá? Que é o calendário. Essa estrutura aqui tá da forma que eu defendo, tá? Que é contando porta aberta, que está escrito em Ezequiel 46, e porta fechada. Essa coluna aqui é a coluna da porta aberta do átrio, aonde você encontra a lua nova, primeira lua nova e segunda lua nova, e os sábados, tá? Então estão todos aqui os sábados. Então nessa coluna é a coluna da lua nova e do sábado. E esse outro restante aqui é aonde fica os dias de trabalho. Aonde está aqui em cinza é a contagem da forma atual judaica, tá? Então aqui é o sábado atual judaico, que coincide com o sábado romano, que os romanos estão aqui, os dias romanos estão aqui nessa parte verde. Aqui é a parte noturna, que é a parte diurna. Então, para você ver aí, se você é um sabatista, você vai conseguir identificar fácil. Aqui é um sábado do calendário judaico atual, que começa na noite da sexta-feira e termina antes do pôr do sol do sábado, né? Então tá aqui, então você vê como tá batendo. Então esse daqui é o calendário real que aconteceu no mês 7 do calendário judaico, que ocorreu no ano menos 2 romano, que iniciou no dia 29 de agosto e terminou no dia 28 de setembro. Segundo a proposta TJ, Jesus nasceu nesse mês, então nós vamos aqui contar no máximo, no limite aqui de quando Jesus poderia ter nascido, que seria no caso no dia 1º do 7º mês, na lua nova. Então vamos começar a fazer as contas a partir deste ponto, porque quanto mais para frente Jesus veio nascer dentro desse mês, mais difícil vai ficando a argumentação. Então, se nós pegarmos o limite, a gente consegue mostrar como há uma grande dificuldade de aceitar essa proposta. Eu vou usar aqui esse livro, tá? E essa página aqui que tem no livro, eu gostaria de mostrar o seguinte, ó, que Belém, aonde Jesus nasceu, Belém da Judéia, é muito próximo de Jerusalém, tá? Então, aqui, nós seguindo esse mesmo livro, aqui no capítulo 6, diz que Jesus, ele estava em Belém, né? Estava em Belém, e ele foi apresentado com 8 dias de idade no templo para fazer a circuncisão, e depois ele passou ali também 40 dias da idade de Jesus, ali em Belém. Tá? Então ele ficou ali 40 dias em Belém e foi apresentado no templo novamente. Vamos aplicar o que a gente acabou de ler aqui dentro do calendário, levando em consideração que Jesus nasceu em Tisri no primeiro dia do mês. Tá? Então Jesus nasceu aqui no primeiro dia, no 8º dia que ele foi circuncidado, contou os 30 dias do mês de Tisri. Aí você tem o 8º mês, que é o mês de Mashivan. E aqui você tem 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então no dia 10 de Mashivan, no dia 8 de outubro do menos 2, a quarta-feira, é o dia que ele é apresentado novamente no templo. Seguindo a lógica de Mateus 2, 12 e 13, nós podemos afirmar que até o dia 40 da vida de Jesus, Herodes ainda não sabia da existência de Jesus, porque depois que Herodes recebe os astrólogos, eles vão até a casa de Jesus, e depois quando ele sai da casa de Jesus, tá aqui, ó, o José já se levanta e já foge para o Egito. Então isso foi uma coisa rápida, né? Então, se eles ainda estavam em Belém, isso quer dizer que Herodes ainda não tinha recebido essa visita. Vamos tentar calcular aqui o tempo que os astrólogos demoraram para chegar até Jerusalém. Então, segundo aqui esse livro, O Maior Homem que Já Viveu, diz o seguinte, que os astrólogos viajaram e seguiram por centenas de quilômetros até Jerusalém. Então, se foi centenas de quilômetros, vamos contar 100. Nós temos aqui uma viagem no tempo bíblico, nós temos aqui pelo menos uma noção de quanto tempo demora cada viagem. Então, aqui 870 quilômetros de Babilônia até Jerusalém, que foi o que Esdras fez. Nós sabemos que eles gastaram 4 meses de viagem, então dá 120 dias. Então,
870 para chegar a 120 dias, o índice é 0,138. Então nós usamos esse mesmo parâmetro para fazer a viagem dos astrólogos, então daria mais ou menos ali uns 13 dias, tá certo? Então mais ou menos 13 dias de viagem que os astrólogos gastaram para ir até Jerusalém. Como até o dia 40 da vida de Jesus, Herodes ainda não tinha recebido a visita dos astrólogos e Jesus foi apresentado aqui no dia 10, então do dia 11 até o dia 23, que são 13 dias, que é o período ali que eles fariam a viagem, né? Aqui é o máximo que os astrólogos poderiam ter chego na casa de Herodes, tá? Então nós vamos considerar que ele chegou aqui no dia 23 da lua, né, do mês de Maxivan, que é equivalente ao dia 21 de outubro de -2. Então vamos contar que Herodes recebeu os astrólogos nesse dia. A Bíblia apresenta que após a chegada dos astrólogos, José pega seu filho e viaja para o Egito. A viagem do Egito é mais ou menos a distância de 696 quilômetros, tá? Então nós vamos fazer o mesmo índice que a gente utilizou para fazer a viagem dos astrólogos. Aqui eu coloquei 0,14, mas na verdade 0,13 tem 3 casas. Eu só coloquei 2 casas para ficar mais fácil de visualizar. Mas dá mais ou menos aqui 95 dias. Então a viagem de Jerusalém para o Egito daria aproximadamente 95 dias. Para a viagem ser fora do tempo do inverno, tem que ser até esse limite aqui, 27 de novembro de -2. Será que a viagem foi fora do inverno ou foi no inverno? Vamos ver? Eu quero contar com vocês aqui como que foi a viagem de Jesus de Jerusalém para o Egito. Os astrólogos fez a visita no dia 23, aí no dia 24, logo em seguida, José começa a sua viagem, tá? Isso foi no dia 22 de outubro de -2. E aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Aí passou para o outro mês, contamos mais 30 dias, então deu 37 dias de viagem. Passamos para o outro mês, foi mais 29 dias, 66 dias de viagem. E aqui, no mês 11, mês de Shivá, acontece uma coisa muito interessante, que é uma das partes dos argumentos das Testemunhas de Jeová, que aconteceu aqui no dia 9 de janeiro de -1, 10 de janeiro de -1, que é o eclipse total, aonde aconteceu a morte de Matias, e esse eclipse aqui é o ponto utilizado para marcar a morte de Herodes. Então Herodes morre pouco tempo depois desse eclipse. E a viagem de Jesus continua. Então aqui, esse mês inteiro deu 86 dias. Aí, para você ver como minha conta tá certa, meu calendário tá certo, aqui tá o eclipse, segundo a Testemunha de Jeová, foi dia 10 de janeiro do calendário juliano. Então dia 9 de janeiro, dia 10 de janeiro, no 15º dia da lua, e o eclipse lunar só acontece no 15º dia da lua mesmo. Então tá aqui dia 9 do 1 de -1, né? Que aqui tá 0, mas é -1, às 23h59, ou seja, na virada ali da noite, né? Tá aqui o eclipse e está batendo, tá? Então, Jesus aqui continua a viagem, vai para o próximo mês e vai terminar aqui no dia 9 de Adar, né? Então, terminou aqui no dia 3 de fevereiro de -1. E aí, a gente chega na conclusão que Jesus, ainda bebê, fez uma viagem muito extensa e ainda no inverno. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que isso é plausível? Nós estamos diante de um grande problema cronológico. Há pouco tempo para Jesus fazer todas as coisas que aconteceu ali quando ele ainda estava em Belém e ainda fazer a viagem para o Egito. Ele com certeza viajaria no inverno. E nós estamos contando ainda no limite, né? Jesus nascendo no primeiro dia de Tisri. Poderia piorar a situação se ele nascesse depois. E outra coisa, né? Nós estamos contando o índice de uma viagem feita na primavera por Esdras, mas se essa mesma viagem fosse feita no inverno, com certeza ainda gastaria mais tempo. Então, o que eu estou mostrando é que realmente -1 é muito difícil de estar correto. E é por isso que os cronologistas aqui, analisando Mateus 2,16, diz que Jesus, ele nasceu no -2, porém Herodes, ele pode ter morrido em 1 depois de Cristo. E aí ele fala aqui, ó, de modo que Jesus pode ter tido 1 ou mais anos de idade, né? Quando chegaram os astrólogos. Aí sim tem sentido essa imagem que a gente já tinha mostrado. Os astrólogos chegando e Jesus já era grande. Talvez você me pergunta, Ronaldo Lima, por que eles não já colocaram a morte de Herodes depois de Cristo? A resposta é muito simples. E os dados históricos? E o famoso eclipse que Flávio Josefo disse que aconteceu? Porque o argumento é o seguinte, ó. Herodes morreu pouco depois de um eclipse lunar antes de uma Páscoa. Pouco tempo depois do eclipse lunar, Herodes morre.
Aí, os cronologistas colocam que foi um eclipse parcial, tá? Em -4. Eles tentam mostrar uma força maior no argumento, dizendo que foi num eclipse total em -1. Poxa, eclipse foi total. Eu já disse que isso não faz diferença no escrito de Flávio Josefo, ele não fala sobre isso. Mas agora, na realidade, o eclipse que eles têm mesmo como fundamento também é parcial. E foi no dia 29 de dezembro do calendário juliano. Vamos ver como é que foi esse eclipse? Esse aqui é o eclipse que aconteceu no dia 29/12 de -1. Aqui está 0, mas é -1. Nós estamos aqui no céu de Jerusalém. E você ainda não deu joinha, né? Então dê o joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, ajude aí a gente. Estamos mostrando aqui algo que você só encontra aqui. Então, aqui está a Lua, nós vamos fixar na Lua e vamos chegar próximo dela. Ó, perceba que o eclipse já está acontecendo, tá? E é 17h11, ou seja, a Lua já nasceu eclipsada. Então, nós vamos aqui aumentar o tempo e vamos ver quanto tempo dura esse eclipse. Nós estamos aí, ó. O eclipse está ocorrendo. Ó, foi 17h10 mais ou menos, né, que começou. Então tá aí, ó. Olha só o eclipse, ó. Já tá quase chegando a 1 hora de eclipse e o eclipse já está acabando. Olha aí. Bem, o eclipse finalizou em 18h07. Não dá nenhuma hora de eclipse acima do horizonte. O que isso significa? Isso significa que não foi um eclipse tão expressivo. Por outro lado, o eclipse do 4 a.C., ele foi parcial, mas ele durou 4 horas. E ele aconteceu no período mais alto da Lua. Ou seja, a Lua estava bem alta e visível para todos. E aqui a Lua estava na linha do horizonte. E isso daí dificulta muito a visualização do eclipse. Quando eu digo que esse eclipse é um eclipse irrelevante, sem expressão nenhuma, eu não estou dizendo baseado a negação absoluta, eu quero negar por negar. Não, eu estou falando com dados técnicos. Eu vou explicar aqui. Jerusalém é uma cidade que está a 760 aproximadamente ali do nível do mar. Isso faz com que a Lua, aquilo que acontece no horizonte, seja um pouco mais difícil de ser visto. Demora um pouco para ser visto. Além disso, Jerusalém, ela é uma cidade que está situada em um planalto da Judéia, tá vendo aqui, ó? Que o Monte das Oliveiras, por exemplo, está no lado leste, onde vai nascer a Lua, nesse caso. Então aqui você vê, ó, o planalto, ele é uma superfície elevada e plana, ou seja, você tem ondulações, e isso também dificulta a visualização daquilo que acontece na linha do horizonte. Fora isso, ainda tem as construções das casas, dos prédios, que também ajuda a dificultar a visualização. Então, tudo que acontece no horizonte nessa região é difícil de ser visível. Então, você tem que estar num ponto específico para ver esse eclipse acontecer. Não dá para ver em qualquer lugar. Quando eu solicito para que você comente, é que eu quero saber a sua opinião. O que eu estou falando? Ele é plausível ou não? Tá certo ou tá errado? Tem sentido ou não tem sentido? Eu quero saber. Se você pegar e analisar também a parte da nebulosidade, se vai estar nebuloso o tempo, se vai estar visível o tempo, isso consta muito. Pelo menos eu acho que sim. Porque quando você está falando desse eclipse, você está falando do dia 29 de dezembro. 29 de dezembro é o pleno inverno. Olha aqui, ó, em Jerusalém como que é o céu no inverno. Ó, isso aqui é uma cidade de Jerusalém. Ó, vamos ver outra aqui, ó. Isso aqui são fotos reais de Jerusalém durante o inverno. Ó, o que vocês acham? Vocês acham que no nível do horizonte iria dar para ver esse eclipse? Ó, olha aí, ó. Isso aqui são tudo Jerusalém no inverno. 29 de dezembro é o pleno inverno. Você acha que estaria visível essa lua? Você acha que alguém conseguiria ver essa lua? Esse eclipse lunar que aconteceu ainda no horizonte? O que vocês acham? Então tá aqui, né? Eu fiz toda a apresentação mostrando aqui com o mar para tirar todo tipo de obstáculo para a gente ver a Lua exatamente quando ela nasce. Tá aqui, nós estamos no céu de Jerusalém, a 750 metros acima do mar. Agora eu vou colocar aqui num ambiente mais
normal, para você entender o que eu estou dizendo agora de modo visual. Ó. A Lua já não dá mais para ver. A Lua estaria aqui, ó. Já não dá mais para ver. Então vamos ver aqui, num ambiente assim de casas, prédios, quanto tempo demoraria, pelo menos assim, para aparecer a Lua? Olha lá, ó. Ó. Olha lá a Lua. Já teria passado 1 hora já para a Lua chegar, o eclipse aqui já teria acabado. Então, eu penso que pelo fato de ser no inverno e pelo fato de ser um eclipse no horizonte, esse eclipse nem seria registrado por ninguém e talvez ninguém nem naquela época viu isso, nem sabia que teve eclipse. Nós só sabemos hoje por causa da nossa tecnologia e pelo conhecimento que nós temos de como funciona as órbitas e a movimentação astronômica. Os 3 eclipses apresentam problema, então fiz esse resumo só para fixar quais são. Eclipse lunar parcial, que aconteceu, que é defendido pelos cronologistas históricos, aconteceu no dia 13/3. Ele teve início a 1h52, terminou a 4h03, aproximadamente 3 horas de eclipse, e aconteceu no início da primavera. Ele é ótimo, porém, ele tem um problema no 15º ano do Tibério César. Aqui você tem o primeiro eclipse lunar que é apresentado pelas Testemunhas de Jeová, que é o total, que aconteceu no dia 9/1 de -1. Ele iniciou às 23h40, terminou às 3h15. Ele é ótimo também, porém ele aconteceu no inverno, tá? E ele durou aí aproximadamente 3 horas. O eclipse no inverno é muito difícil de ver. Fora isso, ele faria com que Jesus viajasse ainda bebê no inverno. Tem esse problema aí. Agora tem o último, que é o que eu acho que é o que eles realmente utilizam para fixar a morte de Herodes, que é o eclipse lunar, que aconteceu no dia 29/12 de -1, no final do ano. E ele é o início aqui, ocorreu no 17/9, acima do horizonte, e terminou às 18/7, e também ocorreu no inverno, e durou aí aproximadamente 1 hora. É muito difícil de aceitar esse eclipse pelo fato desse eclipse ser na linha do horizonte no inverno, então provavelmente ninguém nem viu esse eclipse. Ainda falando dos documentos oficiais das Testemunhas de Jeová, diz o seguinte, ó: segundo Joséfo, Herodes morreu pouco depois de um eclipse lunar e antes de uma Páscoa, tá? Então, a visão histórica é esse eclipse lunar parcial, e 29 dias depois tem a Páscoa, e Herodes morre em um período ali mais ou menos de 1 mês. A primeira opção apresentada pelas Testemunhas de Jeová, o eclipse lunar é total, e depois do eclipse lunar você tem 79 dias, aí acontece a Páscoa, então Herodes morre mais ou menos ali 3 meses. E a última visão, que é a visão oficial, que eu penso que seja oficial das Testemunhas de Jeová, aconteceu o eclipse lunar, e depois do eclipse lunar tem 88 dias, aí acontece a Páscoa, então Herodes morre ali aproximadamente com 4 meses. Eu quero mostrar para você que dentro do contexto, esse tempo entre o eclipse lunar e a Páscoa, ele é muito importante e não pode ser um período tão grande como 3 meses e 4 meses. Vamos entender então, vendo o contexto da fala de Flávio José. Eu confesso que a primeira vez que eu falei sobre isso, eu fiz um resumo do resumo do resumo e não foi satisfatório, ficou confuso, e depois eu mesmo achei que ficou confuso. Então, eu vou explicar aqui de uma forma mais densa, vai ficar um pouco grande, mas eu prefiro que fique grande, mas que você entenda realmente o que eu quero dizer, do que ficar confuso, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que Flávio Josefo fala, ele fala de 2 Matias, isso precisa estar bem claro em sua mente. Ele fala de um Matias, sumo sacerdote, tá aqui, e ele fala de outro Matias, tá aqui, ó, o que foi queimado vivo. Eu vou focar nesse Matias aqui, o rabino, o outro, a princípio, depois a gente vai falar sobre esse daqui, para a gente não confundir de quem que a gente está falando. Nesse momento, nós vamos aqui desenhar o cenário histórico do ponto de vista de Matias, o rabino, que é chamado no livro do Flávio José como Matias, o outro. Ele, juntamente com Judas, outro rabino, eles ensinavam a juventude sobre a lei, a Torá, e eles eram muito zelosos com relação à lei. Herodes, para agradar os judeus, reconstrói o templo, só que ele tinha que deixar o seu toque especial. Ele colocou uma águia dourada gigante diante do portal do templo, e isso causou uma revolta muito grande para os zelosos da lei, porque, segundo eles, quebraria essa regra e profanaria o templo. Matias e Judas queriam desfazer todas as obras más que Herodes havia feito, inclusive destruir essa águia que estava no portal do templo, profanando o templo, e eles incentivavam os seus discípulos a pensar da mesma forma e com isso ter o desejo de arrancar aquela águia do templo. Nesse cenário,
Herodes morre, não morre, estava muito debilitado e vivia correndo notícias de que Herodes havia morrido. Uma dessas notícias, Matias e Judas acreditaram e criou coragem para destruir a águia que estava no portal do templo. Eles foram lá juntamente com aqueles que seguiam e derrubaram de fato a águia do templo. Um das tropas do rei, vendo aquela multidão, foi lá e apartou todo mundo, e alguns resistiram, e esses que resistiram foram presos e levados para Herodes, que ainda estava vivo. Matias e Judas ficaram com vergonha de fugir, e eles foram presos juntamente com mais 40 pessoas, e assim foi o fim da vida dele. Nesse mesmo período histórico, Antípatro, filho de Herodes, ele investe contra os interesses de seu pai, juntamente com uma outra personagem histórica chamada Aquimé. Herodes manda prender Antípatro e Augusto manda matar Aquimé. Todos esses personagens têm um papel fundamental na datação desse período. Então nós chegamos agora, vamos falar de Matias, o sumo sacerdote. Ele foi privado de um jejum. A questão é, qual jejum ele foi privado? Vamos ver? Dentro da cultura judaica você tem 2 dias de jejum. O primeiro seria no dia 10 de Tisri, que seria no dia da expiação, e você tem aqui, segundo a tradição, o dia 13 de Adar, que é o jejum de Ester. Segundo a enciclopédia judaica, ele foi privado na véspera do dia da expiação, só que tem um detalhe aqui, o seu mandato durou ou 1 ou 2 anos, menos 5 ou menos 4 antes de Cristo. Isso faz total diferença na nossa conclusão. Pela força da evidência, nós podemos concluir que a enciclopédia judaica ela não está trazendo os dados corretos. Olha só, menos 5 antes de Cristo começou em 21 de Tevet, tá aqui, ó, 1º de janeiro de 3.756 do calendário judaico. E ela finalizou, dia 31 de dezembro, em 2 de Shevá de 3.757. Tá? Então tá tudo aqui. Eles afirmam que foi aqui, em Tisri, que ele foi destituído. Isso seria impossível. Vou explicar por quê. Quando ele estava nativa, a águia do templo foi tirada, foi derrubada. Então, você acha que é plausível as pessoas estarem esperando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses para ser julgado? Eu acho difícil. O que vocês acham? A enciclopédia judaica ela afirma duas coisas contrárias. Se ele foi destituído do seu cargo em Tisri, então só pode ser no ano menos 5, tá? Por quê? Porque no ano menos 4, em Tisri aqui, Herodes já estaria morto, e foi Herodes que tirou ele do cargo de sumo sacerdote. Então ele tem que ser tirado antes da morte de Herodes. Então a única data que realmente dá para você pegar e falar que ele ficou menos 5 e menos 4 e ele ser tirado antes de um jejum é aqui o jejum de Ester que ocorreu no ano de menos 4. Então, por eliminação, nós podemos afirmar que foi na véspera do jejum de Ester que ele foi destituído do seu cargo. Aqui está o calendário. O jejum de Ester, ele é no dia 13 de Adar, tá? Então tá aqui. E quando o ano é bissexto, que é o caso, ele fica no dia 13 de Adar Beit. É aqui que cruza as vidas dos dois Matias. Por quê? Em 12 de Adar Beit, no dia 11 de março do menos 4, ele foi privado do seu sumo sacerdote. E aí, no dia 13 de Adar Beit, 12 de março de menos 4 é o dia do jejum. E olha só o que acontece. Herodes, assim depois de tê-lo privado do cargo do sumo sacerdote, mandou queimar Matias, o outro. Então, aí depois desses 2 dias, Matias, ele foi queimado vivo. Eu quero abrir um parênteses para esclarecer um ponto, porque é aqui que ficou confuso na minha explicação. Por quê? Matias, o sumo sacerdote, no outro vídeo, disse que ele foi queimado vivo. Só que o texto de Flávio Josefo não diz isso. O que o texto do Flávio Josefo diz? Diz que Herodes, ele desconfiava que Matias, o sumo sacerdote, ele estava envolvido com esse outro Matias para a derrubada da águia do portal do templo. Então, devido a isso, essa foi a motivação de Herodes ter tirado dele o sumo sacerdócio. Pessoal, eu gostaria da sua opinião. Nós estamos sincronizando diversas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos sincronizando o calendário, nós estamos sincronizando o ciclo solar, nós estamos sincronizando o ciclo lunar, as festas judaicas e também a órbita da Lua. Então vamos lá. O ciclo solar.
Adar Beit? Adar Beit depende do ciclo solar. Não é todo ano que tem Adar Beit. Adar Beit é coisa que tem alguns anos, dependendo do sol. Então, nós estamos falando que esse ano teve Adar Beit. Aqui foi o dia da privação, que é véspera do dia do jejum. Então, aqui nós já sincronizamos também a festa judaica, que é o dia do jejum. Além disso, né, segundo o texto de Flávio Josefo, depois disso, teve a morte de Matias. Morte de Matias foi no dia 14 de Adar Beit. Então, foi no dia 13 de março do -4. Então, nós estamos sincronizando aí o calendário. E também nós estamos sincronizando o ciclo da Lua. Por quê? Que é o ciclo da Lua, o 14º dia do mês, e a órbita da Lua que ocorreu nesse dia, um eclipse. E aqui você tem o site JW dizendo que no dia 13 de março de -4 do calendário juliano, 13 de março de -4, ocorreu um eclipse. Então está tudo sincronizado, tá percebendo? Você acha que isso é apenas uma coincidência? Comenta, eu gostaria de saber. Ó, pessoal, agora eu vou correr, tá? Depois do dia 14 de Adar Beit, o dia da morte de Matias, a situação da saúde de Herodes piorou muito, chegou a ser devorado até por vermes em vida. E ele também sabia que ele não ia escapar daquela doença. Então, como todo mundo queria que ele morresse, então, para que as pessoas não soubessem da morte dele e aí fizesse festa, o que ele ordenou? Ele ordenou que prendesse todos os mais ilustres dos judeus e, assim que ele morresse, aí os soldados iam lá e matavam todo mundo. Qual que era a ideia? Fazer com que cada casa em Jerusalém tenha pessoas em luto. Nem mesmo Herodes estava se aguentando e ele mesmo tenta tirar a sua própria vida. O neto dele impediu isso e ele começou a gritar que nem um louco. E aí todo mundo do palácio achou que ele estava morrendo. Essa notícia foi espalhada no palácio inteiro e chegou até a prisão onde estava Antípatro. E Antípatro, pensando que agora poderia ser uma boa oportunidade de tomar o poder, ele tentou subornar um dos soldados que o vigiava. Como Herodes não havia morrido, esse soldado dedurou a atitude de Antípatro, aí Herodes manda imediatamente matá-lo. Então, aí Antípatro morre. Depois que Antípatro morre, Herodes sobrevive apenas 5 dias. E isso ocorreu num período muito curto e foi antes da Páscoa. Por que eu digo isso? Por causa das cenas que vão vir a seguir. Ter uma instabilidade no período da Páscoa era muito arriscado. Temendo isso, eles resolveram não executar a ordem de Herodes, que era, quando ele morresse, executava todos os judeus que estavam encarcerados. Eles resolveram fazer o contrário. Antes da notícia de Herodes morto ser espalhada, eles soltaram todos os ilustres judeus. E aí, ao invés das pessoas ter raiva de Herodes, elas ficariam agradecidas. A estratégia foi um sucesso, foi feito o luto de Herodes, o novo rei é aclamado pelo povo, fica em paz em Jerusalém, o novo rei, e começa a fazer as suas preparações para ir até Roma, ser nomeado rei por Augusto, e tudo isso ocorreu antes da Páscoa. A Páscoa estava se aproximando, estava num momento histórico de troca de rei, ou seja, o reinado estava fragilizado, um momento difícil. Se aproveitando disso, alguns judeus, querendo perturbação, começou a pedir a vingança da morte de Matias e os outros. E aí, o que eles fizeram? Eles estavam querendo que o novo rei matasse todos os amigos de Herodes que estava vinculado ali com aquela ação da morte de Matias. Só que o novo rei estava preocupado em ir até Roma para ser nomeado rei por Augusto. O rei, tentando ter a paz no reinado, mandou um oficial falar com os judeus dizendo: olha, vem cá, vamos deixar isso para lá. Os seus líderes judaicos também participou do julgamento e condenou Matias, então foi condenado segundo a sua lei. E ele não pode fazer muita coisa. O rei, ele precisa ser confirmado rei para ter autoridade por Augusto, lá em Roma. Então deixa isso para lá, vamos conservar aqui o reinado em paz. E depois, quando ele voltar de Roma, aí ele, com tranquilidade, vai poder julgar esse caso. Então vamos manter a paz aqui em Jerusalém, esperando o novo rei voltar de Roma. Não deu certo a negociação, eles não conheciam outra justiça, segundo o texto aqui, continuando, né? Eles não avaliavam aqui o perigo que eles estavam se metendo. E a motivação é muito simples, porque ele sabia que a festa da Páscoa estava próxima,
próxima e ia aumentar o número de pessoas ali com eles, né, que comprasse essa causa. E nesse tempo, esses rebeldes que choravam a morte de Judas e Matias não se afastavam do templo, tentando convencer outras pessoas a se juntarem com eles. O que estava acontecendo ali era uma corrida contra o tempo. O rei, ele estava querendo resolver esse problema antes da Páscoa, enquanto os judeus estavam esperando a Páscoa para aumentar o número de pessoas. Uma cartada que ele deu, o rei, foi mandar um oficial e alguns soldados, enquanto o grupo ainda estava pequeno, para tentar conter esse pessoal. Então eles atacaram os soldados e mataram quase todos. Eu estou contando isso para que você assimile bem a questão da contagem de tempo e enxergar que entre o luto até a Páscoa tinha pouquíssimo tempo, que nem deu para o novo rei ser declarado rei em Roma. Ele nem conseguiu fazer os preparativos da viagem e já teve que resolver esse problema. E veja só que interessante quando você lê o texto de Flávio José. A resposta daquela matança dos soldados, ela foi justamente no dia da celebração do seu sacrifício. Provavelmente, então, o que aconteceu, a resposta foi no dia 14 de Nissan, na Páscoa. E aí matou 3.000 homens, as pessoas ficaram intimidadas e acabou até deixando aqui os sacrifícios, ó, tá? Então, depois que reprimiu aí essa revolta, aí sim o novo rei deixou os cuidados de Felipe, seu irmão, e partiu para Roma. Então, só depois de solucionar esse motim que de fato o novo rei foi e partiu para Roma. Segundo o texto aqui do JW, Herodes morreu pouco tempo depois, né, do eclipse lunar, só que o novo rei não teve tempo de fazer o luto e a viagem para Roma antes da Páscoa. Ele não conseguiu porque tinha pouco tempo. Só a posição histórica que passa essa ideia, porque entre a morte de Herodes e o luto e também a preparação da viagem só tem 29 dias, então realmente foram poucos dias para todos esses acontecimentos. Agora, no entanto, aqui na primeira opção, que é apresentada pelos TJs, você tem 79 dias, você tem 2 meses e alguns dias. Será que não daria para ter preparado pelo menos a viagem? Eu acredito que sim. E a posição oficial são 3 meses e alguns dias. Piora, né? Então, a única que passa realmente a ideia do contexto apresentado por Flávio José é o contexto histórico. Eu gostaria de saber qual é a opinião que vocês têm sobre isso. Eu quero que você, chegando agora na conclusão aqui, analisando o contexto, você tenha entendido que o 15º ano de Tibério César, ele é um problema para todas as interpretações, inclusive para as testemunhas de Jeová. Agora, vamos tentar aqui trazer uma proposta de solução do problema e aí você avalia a partir de agora. Parte da proposta da solução seria entender que Tibério foi corregente de Augusto, né? Então, Augusto compartilhou com ele a autoridade por um período de tempo antes mesmo da sua morte. A corregência, ela é defendida aqui também pela Bíblia de Estudo NVI, que fala que Tibério César passou a ter autoridade nas províncias 11 DC. Aqui, Robertson também diz que o Tibério César governava as províncias 2 anos antes da morte de Augusto César. E para terminar aqui, Bacon, ele diz que alguns estudiosos argumentam que Lucas está contando o reinado de Tibério César a partir de 11 ou 12 DC, quando ele começou a governar juntamente com seu padrasto Augusto. Entendendo a corregência resolve o problema? A resposta é não. Você tem que entender também que Lucas, ele às vezes escreve algo e depois ele muda o foco para algo futuro, depois ele volta para o algo presente que ele estava falando. Por exemplo, aqui, ele está falando aqui, ó, João deu também muitas outras exortações. Aí ele está explicando aqui que ele repreendeu Herodes, Herodias, tal. Aí coloca aqui, ó, por isso Herodes acrescentou todas essas ações e o pôs na prisão. Então aqui, João já foi preso? Não, porque depois, logo em seguida, que ele continua. Quando todo o povo havia sido batizado, Jesus também foi batizado. Então, quer dizer, ele foi lá para frente na história e depois ele voltou. Então, Lucas faz isso algumas vezes e nós temos que entender o texto de Lucas 3 também dessa forma, no ponto de Tibério César. O início do ministério de João, ele era desconhecido. No entanto, no 15º ano do Tibério César, o ministério de João Batista já era conhecido a ponto de chamar a atenção de Herodes, né? Então, o 15º ano foi o ponto
auge do ministério de João Batista ali no deserto. Isso tem que ser entendido dessa forma para que você consiga encaixar todos os textos bíblicos e o contexto histórico. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e eu peço que você comente. Quem tinha mais influência no tempo de Jesus, né? Na parte de alcançar pessoas, de ser conhecido, Jesus ou João Batista? Talvez você ache essa pergunta que eu fiz bem besta, né? Porque Jesus ele pregava na cidade, fazia milagre, João Batista era no deserto. Aí você responde, claro que é Jesus. Né? Eu também acho. Só que quanto tempo que Jesus, com toda essa influência, demorou para chamar a atenção de Herodes? Você sabe? Então nós vamos aqui analisar então os textos e você vai ver que na conclusão nós vamos chegar a um ponto que talvez você nunca percebeu e a maioria das pessoas não perceberam. Mas vamos lá. Em João 2 estava aproximando a Páscoa. Então a primeira Páscoa que Jesus celebra depois do seu batismo. Aí nós vamos para um outro texto, que é João 3. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a zona rural da Judéia e ali passou algum tempo e eles batizavam. Mas João também estava batizando em Enom. Então, ali está João Batista de um lado e Jesus do outro, os dois fazendo o seu ministério. E olha que detalhe importante que tem aqui. E nessa época, João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então, João Batista ainda estava solto. Esse texto é um texto interessante, porque aqui está fazendo um contraste. Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João. Pelo fato de estar falando discípulo de João e não o próprio João, como falava antes, isso leva a gente a entender que João já estava preso. Se João já está preso, em João aqui capítulo 4, então isso quer dizer que o 15º ano de Tibério já aconteceu, ele já encontrou com Herodes, já foi preso. E é bem interessante também aqui, só para a gente amarrar aí a informação, porque aqui, Jesus é o líder. Aí ele fala que ele fazia e batizava. João era o líder, só que quem está batizando é os seus discípulos. Agora, veja bem, embora o próprio Jesus não batize. Então, quer dizer, quem leva a fama de ser batizador é o líder. Então, por isso que está aqui, Jesus fazia e batizava. Como está falando que os discípulos de João que estava batizando, então leva a crer realmente que João Batista estava preso. Esse texto aqui nós podemos tirar uma conclusão muito interessante de Lucas 7, que aqui está falando de Jesus, todos foram então tomados de temor e começaram a glorificar a Deus dizendo, um grande profeta surgiu em nosso meio. Esse daqui é Jesus. Aí você vem aqui no versículo 17 que diz, e essa notícia sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Até esse momento aqui, começou a espalhar as notícias, Jesus ainda não era conhecido por Herodes, mas João Batista já era conhecido por Herodes porque João Batista já estava preso. Aí João Batista preso envia alguns homens para perguntar para Jesus se ele realmente era aquele que deveria vir. Então quer dizer, João Batista já era conhecido por Herodes e Jesus ainda não era. Talvez você se pergunte, mas como que você pode afirmar que Herodes não sabia, não conhecia, não ouviu falar de Jesus? Porque o próprio texto aqui em Marcos 6 diz, e o rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido e as pessoas diziam, João, o batizador, foi levantado dentre os mortos. Então Herodes ouviu falar de Jesus depois da morte de João Batista. Se João Batista estava vivo, ele ainda não tinha escutado falar de Jesus. Bom, pessoal, quero que você preste atenção em quando aconteceu as coisas. Nós estamos falando sobre Marcos 6, que foi quando Herodes ouviu falar de Jesus. Mas aqui nos textos paralelos, então é o mesmo período de Mateus 14, naquela ocasião Herodes, o governador distrital, ouviu falar relatos sobre Jesus. Então está aqui. E também de Lucas 9, então, Herodes, governador distrital, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Então, tá tudo aí. Então, esse Lucas 9 e Mateus 14 é o mesmo período de Marcos 6. A proposta aqui é fazer você entender que 15º ano de Tibério César, ele foi quando o ministério de João Batista foi conhecido para todo mundo, inclusive para Herodes, e que chamou a atenção de Herodes para até Herodes ir vê-lo. Será que isso é plausível? Aí nós chegamos à conclusão que
que o ministério de Jesus chamaria muito mais a atenção de Herodes do que o de João Batista. Agora, quanto tempo demorou para Herodes conhecer Jesus, ficar sabendo de Jesus? Isso foi relatado em Marcos 6. Poucos textos de Mateus, Lucas e Marcos você consegue sincronizar com a tradução joanina, mas Marcos 6 dá para a gente sincronizar com João 6. Veja aqui, ó. Vamos seguir aqui. E ele partiu dali e entrou na sua própria cidade. Aqui o mar da Galileia, né? Jesus estava no mar da Galileia e foi para Tiberíades. Aí vem aqui, ó. Após Jesus se reunir com seus discípulos, eles foram para um lugar para descansar aqui e queria ficar no lugar sozinhos. E aqui, em João 6, ele diz que estava aproximando a Páscoa. Então aqui já é o segundo ano do ministério de Jesus na minha contagem, mas na contagem das testemunhas de Jeová é o terceiro ano do ministério de Jesus, tudo bem? Em Marcos 6, continuando, ele aí viu lá uma grande multidão e começou a ensinar essa multidão. Aí os discípulos viram que estava tarde, mandou dispensar essa multidão, porque eles estariam com fome, né? E dispensando eles, iam comprar comida nas aldeias ali vizinhas. Aí Jesus disse, não, vamos alimentar eles. O que a gente tem? Aí o cara falou assim, ó, devemos ir comprar pães no valor de 200 denários, que é o dinheiro que eles tinham. Então tá aqui, ó, o mesmo diálogo em João 6 aqui dizendo, ó, Felipe respondeu, pães no valor de 200 denários não são suficientes. Então você tá vendo aí que tá tendo um paralelo entre as duas narrativas. Aí vem aqui, Marcos 6, aí ele fala, ó, nós temos aqui só 5 pães, né? E além de 2 peixinhos. Recebe essa mesma resposta em João 6, ó. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nós estamos falando do mesmo cenário, que é da multiplicação dos pães. Então Jesus, o ministério dele chegou ao conhecimento de Herodes no ano que houve a primeira multiplicação dos pães. E isso foi, segundo a minha visão, no segundo ano do ministério de Jesus. Então, você vê como demorou. Mas para as testemunhas de Jeová, esse daí já era o terceiro ano, porque o segundo ano do ministério de Jesus é narrado para a testemunha de Jeová, que é a segunda Páscoa depois do batismo. E aqui em João 6, para as testemunhas de Jeová, é a terceira Páscoa, tá? Então é o terceiro ano. Então é o terceiro ano do ministério de Jesus. Uma forma de solucionar esse problema cronológico e não perder nem o ponto histórico nem o ponto bíblico é entender que Lucas usa aquela técnica de estar falando uma coisa do futuro em meio a uma narrativa do presente. Ele usou essa técnica. Também entender que o 15º ano de Tibério César, na realidade, não está falando ali do início do ministério de João Batista, mas sim quando o ministério de João Batista chega no auge, e foi ali no deserto, e isso chamou até a atenção de Herodes. Se entender isso, a gente resolve o problema. E também que Tibério César iniciou a ter autoridade em 11 e 12 depois de Cristo. Na realidade, se Jesus demorou para chamar a atenção de Herodes pelo menos aí 1 ano, 2, né, para chamar a atenção de Herodes, para ser conhecido por Herodes, então é bem plausível que João Batista também tenha tido pelo menos aí esse tempo, né? Então o auge do ministério dele pode ser entendido também dessa forma, e a narrativa bíblica, como nós vimos, dá base para isso. Agora, nesse momento, vamos colocar à prova tudo aquilo que foi falado até aqui. Então Jesus, ele nasce em -6, tá? Então aqui Jesus nasce em -6. Então aqui é o primeiro ano da vida de Jesus, que durou aqui de -6 a -5, tá? Então Jesus nasce aqui o nascimento de Jesus, aí teve o período do frio, aí após o frio, né, o inverno, você tem a primavera, e aí ele recebe a visita dos astrólogos e viaja para o Egito entre a primavera e o verão, então não tem problema nenhum. Aqui no inverno ele já estaria morando no Egito. Aí em -4 ocorre o eclipse lunar, que é citado por Flávio José, em -4, depois logo em seguida tem a morte de Herodes. Jesus já teria 2 anos de idade. Então aí você tem terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante, até o ano 17 da vida de Jesus, que é o primeiro ano do Império de Tibério César, que isso ocorreu em 12 depois de Cristo e 11 depois de Cristo. Então tá aqui que é o primeiro ano do Tibério, então segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Vamos seguir aqui. Então aqui no 13º ano de Tibério César, iniciou aqui o ministério de João Batista, 6 meses mais velho
que Jesus, então, Jesus ainda tinha 29 anos, ele já tinha 30, ele iniciou seu ministério no 13º ano de Tibério César, e aqui no 14º ano de Tibério César, Jesus completa 30 anos e ele é batizado, isso no ano 25. Continuando aqui, o 15º ano de Tibério César, que foi o ano aonde João Batista passa a ser conhecido, foi depois da primeira Páscoa que Jesus celebra após o seu batismo. Aí ele repreende Herodes e Herodias e é preso, tá? Então é nesse momento aqui. E aqui, no ano seguinte, João Batista morre, e aí, como a gente viu, né, na narrativa, acontece a multiplicação dos pães antes da Páscoa, né, que a Páscoa estava se aproximando, isso é citado em João 6, e aí foi aí que Jesus passa a ser conhecido por Herodes, então na segunda Páscoa. Para os TJ é na terceira Páscoa, mas na minha opinião é na segunda Páscoa, tudo bem? E aqui no próximo ano, que é a terceira Páscoa, que é citada em João, ali, o início ali, João 12, João 11 e tal, é a morte de Jesus. Então aqui a gente conseguiu sincronizar todos os acontecimentos sem perca nem do posicionamento bíblico e também do posicionamento histórico. Espero que você tenha entendido que eu estou fazendo uma proposta de harmonizar o texto bíblico com o contexto histórico. Então essa é a tentativa, acredito que eu solucionei os problemas entendendo dessa forma. Agora, podemos bater o martelo e dizer que Jesus então morreu na data que eu coloquei ali? No ano que eu coloquei ali? Não. Por que não? Porque não existe dados históricos que comprove essa data, né? Porque ninguém pode provar que entre ali o período dos evangelhos, Jesus ainda tenha celebrado uma Páscoa que simplesmente não foi registrada. Ninguém pode provar isso. Então, Jesus, como ele viajava muito, só para você entender como tem possibilidade, Jesus poderia estar viajando e aí no período da Páscoa ele estava em viagem e celebrou, por exemplo, no segundo mês. Isso é uma possibilidade, não pode ser riscado isso. Então eu não tenho problema com 4 Páscoas. Tá certo? Mas o que eu tenho problema com a relação à quarta Páscoa que o pessoal TJ e Adventista coloca é que em João 5 fala de Páscoa, porque ali verdadeiramente não fala de Páscoa. Agora, pode ter uma Páscoa que não está registrada? É mais plausível do que falar que João 5 é Páscoa, entende? Então, eu não bato o martelo por isso. E para terminar agora aqui esse vídeo, eu gostaria só de esclarecer uma coisa sobre a profecia prova, porque eu venho falando toda hora que é profecia prova, mas por quê? Da onde eu tirei isso? Tá aqui, ó. Cronologia, tá? Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 1, fala o seguinte, ó, foi o que eu entendi, tá? Esta avaliação pode parecer extrema, mas no que se refere a registros seculares, ou seja, o contexto histórico, não é sem fundamento. As informações que se seguem tornarão claro porque não há motivo de duvidar da exatidão da cronologia bíblica, simplesmente porque certos registros seculares divergem dela. Ao contrário, é somente quando a cronologia secular se harmoniza com o registro bíblico que se pode ter certa medida de confiança nessa datação secular antiga. O que eles entendem como registro bíblico? É justamente o registro que eles entendem como o da profecia, porque todo mundo defende que a sua interpretação da profecia é bíblica. Então, quando ele fala os registros bíblicos, é o registro, a forma deles entender a profecia. Então, se a forma que eles entendem a profecia, os dados seculares divergem do que eles entendem da profecia, então esses dados históricos não é de confiança, tem que ser rejeitado. Então é isso. Então eu não estou inventando nada. É o que está dizendo aí, pelo menos é o que eu entendi. Se não for, pode comentar aí, fica à vontade. Então, dessa forma nós chegamos ao fim desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.